Eu tenho, acho que toda certeza, porque nenhum de nós tem idade suficiente para isso, eu tenho praticamente certeza que nenhum de nós ouviu ou assistiu um filme sem som ou sem trilha sonora, não é? Porque nenhum de nós aqui do tempo do cinema mudo. Eu acho que nenhum de nós também tem o hábito de ouvir jogos de futebol com o som desligado. Eu sei que às vezes você não gosta do cara que fala, e você... Bom, acho que alguns faziam isso, ninguém faz mais. A gente assistia a televisão com o som baixo e ligava o rádio, para ouvir a narração pelo rádio, que é mais emocionante. Eu acho que nenhum de nós, agora falo para os homens, quando fomos com a nossa esposa na consulta para fazer ultrassom e ver como é que está o bebezinho lá na barriga dela, nenhum de nós teve o desprazer de não ouvir o coraçãozinho do nosso filhinho, da nossa filhinha batendo, é a coisa mais linda do mundo. Os sons fazem parte da nossa vida. Imagina uma vida sem som, uma vida a gente, né, sem ouvir um coral, sem ouvir música, sem poder falar uns com os outros. Os sons dão sentido à vida, os sons dão sentido, interpretam a nossa vida, as vozes e a voz. No texto que a gente acabou de ler, geralmente se dá ênfase à transfiguração. É isso que geralmente a gente ouve. Nessa noite eu não quero desprezar esse fato desse texto, mas eu queria trabalhar outras questões tão importantes quanto, ou talvez a gente diria mais importantes do que a transfiguração em si. Se vocês olharem nesse texto, nós temos várias pessoas, vários personagens que aparecem aqui. Nós temos Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. Nós temos Deus, que aparece na nuvem. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, as vozes e a voz. Mas será que a gente só tem isso? Não, a gente tem mais coisa, porque na realidade esses personagens agem e interagem. O que a gente tem aqui? Nós temos personagens que fazem coisas, mas mais do que fazerem, são personagens que falam. E se você prestar um pouquinho de atenção nesse texto, esse texto ele é construído a partir das variadas falas que ocorrem. Afinal, Moisés e Elias falam, Pedro fala, Deus fala, Jesus fala. É isso que constrói essa narrativa. E qual é o conteúdo da fala desses personagens? As falas deles representam momentos importantes dentro dessa transmissão do texto, e a gente pode pensar também que representam coisas importantes para nós, do ponto de vista da nossa vivência cristã e daquilo que Deus tem nos falado. Portanto, vejamos cada uma dessas falas desse texto, as vozes e a voz. Moisés e Elias falam, eles são os primeiros a falarem nesse texto, no versículo 3. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com Jesus. Eu acho que todos nós já ouvimos, em algum momento, né, da nossa vida de igreja, que Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Eu acho que nesse momento dá para a gente pensar isso. Moisés representaria a lei e Elias representaria os profetas, os dois grandes eixos do Antigo Testamento. Portanto, a gente teria aqui a representatividade do Antigo Testamento. Eles falam, mas eu e você, leitores, não conseguimos ouvi-los. Por quê? Porque eles falam só com Jesus. O narrador nos diz que eles falam com Jesus, e pronto, apenas isto. E aqui então a gente precisa refletir um pouco. Qual o sentido, do ponto de vista, né, o pastor Ion falou, do ponto de vista literário, qual o objetivo dessa afirmação? Eles falam com Jesus, mas não transcreveram o conteúdo dessa fala. Bem, a minha interpretação é que eles representam o Antigo Testamento, e nesse contexto do Evangelho de Mateus, mais particularmente representam o judaísmo, os judeus e a sua religião. E aí é uma mensagem para a gente, ou para nós cristãos, ou para nós leitores
do Evangelho. Porque, vejam, no contexto de Mateus, há grandes disputas de Jesus com os judeus e com os religiosos, principalmente, disputas ligadas à questão da lei. Os judeus dizem que a gente só pode chegar a Deus, e no linguajar deles, ter salvação através da lei. Jesus vai dizer no Evangelho, não. Jesus chega a nós através de mim, e através de Jesus, o único caminho é que se pode chegar a Deus. O Antigo Testamento é importante, ele é muito importante. Ele é muito importante no papel, entre outras coisas, mas agora, nesse momento, ele é muito importante no papel de nos levar a Jesus, no testemunho que o Antigo Testamento dá de Jesus. No entanto, é obviamente que nós, como cristãos, dizemos, só Jesus salva, a lei não salva, nenhum outro elemento salva, apenas Jesus salva. E aí a gente começa então a ter a resposta. Por que Moisés e Elias falam com Jesus, mas a gente não ouve a voz deles? Porque nesse sentido do judaísmo, ou de um caminho de salvação, a gente não precisa ouvir essa voz. Porque no sentido salvador, não há voz nenhuma, em qualquer outro lugar, mesmo no Antigo Testamento, que nos conduz a Jesus. Então o Antigo Testamento é importante, ele fala com Jesus porque ele testemunha Jesus, mas ele não fala conosco, porque Jesus fala conosco diretamente. O que a gente pode pensar para nós, do ponto de vista contemporâneo, a respeito dessas vozes de Moisés e Elias que falam com Jesus, mas que não falam conosco? Talvez a gente pode pensar, pensando no Antigo Testamento, pensando nas questões aqui do Evangelho de Mateus, das inúmeras, das variadas religiões, que cada vez mais se apresentam no cenário religioso brasileiro, mundial, mas a gente está falando do nosso país, propondo uma relação com Deus mediada por comportamentos, por leis, por práticas, mediadas por pessoas que se dizem especiais e que vão nos conduzir à presença de Deus, normas, leis, regras, que nada mais fazem do que nos escravizar. Procuram aprender de nós a nossa vida, procuram tirar de nós o nosso ânimo, procuram roubar de nós o nosso dinheiro. A proposta legalista nesse sentido não tem nada a nos dizer, e não pode nos dizer nada, na realidade hoje. Embora elas pareçam atraentes, elas são caminhos que não nos levam a Deus, e que, no dizer desse texto, não tem nada a nos dizer, não tem nada a nos dizer. Como Moisés e Elias, que falam apenas com Jesus, mas a gente não ouve a voz deles.